Olá pessoal, então retomando aqui os comentários da questão 7, tá legal? Então vamos lá. A gente parou na letra B, a gente viu que a letra B está errada. Por quê? Segundo a equivalência ricardiana, alterações de tributo no presente não alteram o consumo no presente, tá? Então, letra C. Se o consumidor é poupador, um aumento na taxa de juros real, na taxa real de juros eleva o consumo no segundo período. Então tá correto, né? A gente viu ali quando a gente estudou a reta de restrição orçamentária, a gente viu que um aumento da taxa de juros, ela tende a diminuir o consumo no primeiro período e aumentar o consumo no segundo período. E se o cara é poupador, isso ainda ainda mais potencializado, que se ele é poupador no primeiro período, esse aumento da taxa de juros vai trabalhar a favor do poupador, tá certo? Aí você vai falar, pô professor, e se o cara for devedor, isso aí continua verdade? Botar assim, se é devedor. Se é devedor, o que a gente pode concluir é o seguinte, é que a redução de consumo, se os juros aumenta, a redução de consumo no período 1. Tá? Por quê? Porque se o cara é devedor, o aumento de juros vai trabalhar contra esse consumidor. Tá? Esse aumento de juros aqui em amarelo vai trabalhar contra o cara. Os juros ao longo do tempo vão trabalhar contra ele. Então ele tende a gastar menos no período 1, para ser menos devedor do que ele já é. Agora, se o cara é poupador, o aumento da taxa de juros vai fazer com que o cara aumente o consumo no período 2. Por quê? Porque esse aumento da taxa de juros vai trabalhar a favor do cara, né? Os juros ao longo do tempo vai fazer o dinheiro do cara crescer de modo que ele gaste mais no período 2, tá? Então a letra C está correta. Letra D. No equilíbrio, o consumidor irá escolher consumir nos dois períodos quando a taxa marginal de substituição intertemporal for igual a zero. Não, né? Ele escolhe consumir quando a taxa marginal de substituição é igual à taxa de juros. Então, letra D está errada. Letra E. Se TI igual a zero, ou seja, tributo no período 1 igual a zero e tributo no período 2 igual a zero, a restrição orçamentária intertemporal apresentada se reduz à função consumo keynesiana. Não, né? Se os tributos são igual a zero, o que você vai fazer é o quê? Cortar esses T's aqui. A gente ainda vai manter a equação da restrição orçamentária intertemporal. Só lembrando, a função consumo keynesiana tem esse formato aqui, ó. Função consumo keynesiana é C igual a C0 mais propensão marginal a consumir vezes renda disponível. Ou seja, se você cortar os tributos, ainda assim você vai manter a restrição orçamentária intertemporal. Não tem nada a ver com a função consumo keynesiana. Tá legal? Então vamos lá para a questão 8. Então, considere o consumo das famílias e os gastos do governo no modelo de escolha intertemporal de dois períodos, presente e futuro. Suponha que as decisões de consumo das famílias possam ser expressas a partir da seguinte equação. Então, mais uma vez a equação, né? C1 mais C2 sobre 1 mais R é igual a Q1 menos T1 mais Q2 menos T2 sobre 1 mais R, tá? Aí vamos lá, supõe ainda que o governo se depare com a seguinte restrição orçamentária intertemporal. Aí, essa aqui é das famílias, né? É a restrição orçamentária das famílias. Aí a questão passa a restrição do governo. A diferença é que ele vai trocar o consumo pelo G. E a renda Q, a produção em vez de Q, ele vai utilizar T de tributo. Então, do governo vai ser G1 mais G2
sobre 1 mais R, que é igual a T1 mais T2 sobre 1 mais R, tá? Aí ele diz lá, podemos afirmar então que, letra A, um corte nos impostos no presente, então vou botar aqui, um corte nos impostos no presente tem maiores efeitos no consumo futuro, caso este corte seja acompanhado por alterações no padrão de gastos do governo. Essa aí está errada pelo seguinte, pessoal, um corte nos impostos no presente tem maiores efeitos no consumo futuro, caso este seja acompanhado por reduções no padrão de gastos do governo. Vou explicar já já. A ideia é a seguinte, vamos utilizar a equivalência ricardiana. A equivalência ricardiana diz o seguinte, que se o governo reduzir o tributo, essa redução de tributo não gera um acréscimo de consumo. Por quê? Porque os consumidores entendem que se o governo está reduzindo o tributo agora, é porque ele vai aumentar o tributo em um dado momento no futuro. Aí o que os consumidores fazem? Eles não aumentam o consumo. Eles vão utilizar essa redução do tributo para aumentar a poupança, para pagar o aumento de tributos no futuro. Só que dentro daquela hipótese da racionalidade dos consumidores, né? Só que assim, se o governo baixa o tributo e ao mesmo tempo baixa o gasto público, o que os consumidores vão entender? Eles vão entender o seguinte, bom, o governo baixou o tributo, só que ao mesmo tempo ele baixou o gasto público. Então, o que o consumidor entende? Se o gasto público foi reduzido junto com o tributo, então não vai haver a necessidade de aumentar os tributos no futuro. Então, nesse caso, o consumidor ele vai aumentar o consumo, tá? Mas esse aumento de consumo, ele não decorre da redução de tributo, ele decorre da redução do gasto público. Porque o consumidor racional que é, ele pensa, bom, reduzir o tributo, mas junto reduzir o gasto público. Então, no futuro, não haverá necessidade de aumentar o tributo. Então, eu posso aumentar meu consumo de forma tranquila, porque no futuro eu sei que não vai haver aumento de tributação. Essa é a ideia, tá? Então, letra A está errada, porque ele tem que ser acompanhado por redução nos gastos do governo, tá? Letra B. Um corte nos impostos no presente, com certeza, altera o consumo presente. Não, a regra é que um corte de tributos no presente, ele não altera o consumo presente. Essa é a regra básica, é a regra padrão, né? A regra geral. Letra C. Um corte nos impostos no presente atua no modelo de escolha intertemporal como no modelo keynesiano. O consumo é estimulado pelo aumento da renda disponível. Pessoal, no modelo keynesiano, a função consumo keynesiana é essa, né? C igual a C0 mais propensão marginal a consumir vezes renda disponível. Onde a renda disponível é Y menos T. No modelo keynesiano, se você reduz o T, esse YD fica maior, né? E o consumo fica maior. Isso no modelo keynesiano, tá? Só que aqui, valendo o modelo de escolha intertemporal, a gente viu que isso não acontece, né? A redução de tributos, ela não vai aumentar o consumo, tá? A menos que haja redução do gasto público, tá? Então a letra C está errado. Está errada porque no modelo keynesiano realmente vai haver aumento do consumo, mas no modelo de escolha intertemporal não vai haver esse aumento de consumo, tá? Letra D. Se o governo corta os impostos no presente,
sem que ocorram alterações no padrão de seus gastos, presente e futuro, tanto o consumo presente quanto futuro ficam inalterados. Então, é isso aí, né? O governo cortou o tributo. Se ele não alterar o gasto público, se ele não reduzir o gasto público, então o consumo não vai ser alterado, tá? Então a letra D está correta. Letra E. Um corte nos impostos não causa alterações no consumo, já que em um modelo de escolha intertemporal o consumo é exógeno, tá? Bom, essa aí, em regra, realmente o corte nos impostos não vai causar alterações no consumo, se o governo não alterar o padrão de gastos dele. Só que o consumo no modelo de escolha intertemporal, o consumo é endógeno. O que é endógeno? É uma coisa que está dentro do modelo, tá? O modelo é representado por essa equação aí, né? O consumo está dentro dessa equação, não está? Então ele é endógeno. Por exemplo, você fala assim, a política monetária do governo é endógena ao modelo de escolha intertemporal. Está certo ou errado? Não, aliás, vamos ver aqui. A política monetária do governo é exógena. Por quê? Porque a política monetária não está aí nessa equação da restrição orçamentária. O consumo está, não está? Então ele é endógeno, tá? Bom, então, questão 8, gabarito, letra D. Vamos agora para a questão 9, uma questãozinha boa da FGV, tá? Vamos voltar para a lousa novamente. Questão 9. Então, acompanhe. Com relação ao ambiente econômico do consumidor numa economia com mais de um período, assinale a alternativa correta. Então, letra A, se a taxa de juros é zero e empréstimos são permitidos, o consumo total do consumidor em cada período será igual à sua dotação naquele período. Ele está querendo dizer o seguinte, que o consumo no primeiro período é igual à renda no primeiro período e o consumo no segundo período é igual à renda no segundo período. Isso é necessariamente correto, pessoal? Não, né? Isso pode acontecer? Pode, mas não necessariamente vai acontecer. Então, letra A está errada. Letra B. Num gráfico cujo eixo vertical é o consumo no período 2 e no horizontal é o consumo no período 1, um aumento da taxa de juros torna a restrição orçamentária do tomador de empréstimos mais inclinada. Então, aqui a gente tem a restrição orçamentária, né? A gente viu que o aumento da taxa de juros, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui com a reta de restrição orçamentária intertemporal, né? Vai tornar mais inclinada. Então, a letra B está correta. E ela vai ficar mais inclinada independentemente se o consumidor for tomador ou devedor de empréstimos, tá? For tomador ou, aliás, devedor de empréstimos não, tomador ou poupador. Tomador de empréstimos ou poupador. O aumento da taxa de juros vai tornar a reta de restrição orçamentária mais inclinada. Então, a letra B está correta. Letra C. Se o consumidor for emprestador, ou seja, se ele for poupador, né, na verdade. Se ele for poupador, segundo o argumento das preferências reveladas, um aumento da taxa de juros aumenta seu consumo no período 1. Bom, você pode esquecer e ignorar esse argumento das preferências relevadas, mas a gente viu que se o cara é poupador, o aumento da taxa de juros aumenta o consumo no período 2, né? Tá aqui, ó. Deixa eu ver, eu coloquei algum slide aqui. Tá aqui, ó. Então, a regra básica é essa aqui, o principal que vocês têm que saber. Se o cara é devedor, o aumento da taxa de juros diminui o consumo no período 1. E se ele é poupador ou emprestador, que nem diz aí a questão, né? O aumento da taxa de juros vai aumentar o consumo no período 2, tá? Então, tá errada aí a letra
a letra C, porque se o consumidor for poupador, vai haver um aumento do consumo no período 2, não é no período 1, tá? Vamos lá, letra D. Se o consumidor abrir mão de consumo no período 2, pode comprar 1 menos C, delta C. Se o consumidor abrir mão de consumo delta C, ou seja, ele está aqui no período 1, então ele abriu mão de delta C, então, no período 2, ele vai poder comprar 1 menos R delta C. Pessoal, essa aqui está errada por uma questão de matemática financeira, né? Se ele abriu mão de delta C, quer dizer o quê? Ele poupou o delta C. A poupança dele foi delta C. No período 2, quanto que ele vai poder gastar? Essa poupança, né, vezes a taxa de juros. Então, é a poupança vezes 1 mais R. Então, o certo é 1 mais R, não 1 menos R, tá? Questão mais de matemática financeira. Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Na próxima aula a gente termina os comentários aí dessa questão e comenta mais outras, tá? Um abraço, até lá.